no processo seletivo que eu fiz para gerente geral, enquanto candidato, eu pude aprender o que de fato um psicólogo ele observa numa dinâmica. Quando acontecem dinâmicas em processos seletivos. Não é todo ele que acontece, alguns acontecem. E aí tem, enfim, eu lembro de 2 situações daquela dinâmica, daquele processo seletivo, que mostram claramente o seguinte: os psicólogos, eles não estão interessados no resultado final da dinâmica. Eles só estão interessados em uma coisa: qual será o comportamento dos candidatos. Enfim, então estava lá num grupo e aquele grupo tinha uma tarefa. A tarefa era algo como fazer um projeto para a construção de uma usina fotovoltaica e nós tínhamos que apresentar esse projeto a investidores. Beleza? Então essa era a temática. E havia lá uma caixa com vários materiais e nós podíamos usar aqueles materiais para construir a nossa apresentação. Então você pega lá cartaz, caneta e vai fazendo um negócio. E havia algumas instruções sobre aquela apresentação, sobre aquela dinâmica. E uma das instruções era que o cartaz ele deveria ter uma borda amarela. Então eu fui lá na caixa, comecei a olhar, não tinha canetinha amarela. A única coisa que eu encontrei lá foi uma fita adesiva verde. Eu peguei aquela fita adesiva na mão, olhei a instrução, a fita adesiva, e devolvi a fita adesiva, porque a fita adesiva era verde, não era amarela. Segura essa informação aí, que depois eu vou te contar o feedback da psicóloga. E aí o negócio aconteceu, chegou o momento da apresentação. Então estava lá o cartaz, os investidores, e logo no começo, né, nem tínhamos começado a fazer a apresentação do projeto, os investidores naquele teatro montado, e entenda, os investidores eles eram nada menos do que os gerentes regionais, ou seja, os figurões lá da superintendência. 2 minutos de apresentação eles nos interrompem e dizem o seguinte: olha, como atrasou aqui as outras dinâmicas, nós vamos ter que ir embora, porque temos um avião e não vai dar para ver a apresentação de vocês. E todo mundo no grupo ficou estático. Nossa, afinal das contas, aquele processo seletivo, aquela dinâmica, valia uma vaga de gerente geral. Era um teatro, mas era algo sério. E aí, como que não iríamos apresentar a nossa proposta? E eles saíram. Estávamos numa sala, eles abriram a porta da sala, saiu os 4 lá para fora, fecharam a porta. E eu tive naquele momento um impulso de ir atrás deles. Eu saí correndo da sala, abri a porta, alcancei eles no corredor e disse o seguinte: espera, o que eu posso fazer para vocês voltarem a assistir a nossa apresentação? E, enfim, todo aquele teatro não dá, o avião tá saindo. E aí eu lembro que eu falei assim: não tem problema, nós aqui vamos pagar a passagem de avião de todos vocês caso vocês percam o avião. Mas nos deem uma chance, voltem para assistir a nossa apresentação. E naquele momento eu estava sozinho lá, os outros ficaram estáticos. E aí eu volto com os investidores, a gente termina lá a apresentação que tinha que fazer do projeto. Não preciso dizer que o projeto era uma merda, né? Era, sei lá, né? Em 15 minutos um monte de gente estranha falando de usina fotovoltaica, não tinha nem pé nem cabeça. Mas novamente, esse não é o ponto. A dinâmica, ela só serve para uma coisa, para avaliar o comportamento das pessoas, principalmente sob pressão. E aí eu lembro que no feedback que eu tive da psicóloga, ela apontou 2 coisas. Ela começou me perguntando o porquê lá naquela caixa de materiais eu tinha escolhido uma fita verde. E aí eu expliquei que eu estava procurando algo para fazer a borda amarela. Mas ao analisar a fita, vi que ela era verde, não era amarela, eu devolvi. E isso foi contado positivamente. Contado positivamente como eu sendo alguém que se atém às regras, alguém conforme. Olha só a dedução que eles tiveram de um comportamento meu. Agora imagina se eu no impulso pego aquela fita, é verde, amarelo, tanto faz, tem que ter uma borda, eu vou lá e coloco borda. Como é que eu ia defender aquilo? Né? Então esse é um ponto. E o segundo ponto, obviamente, que foi apontado a minha atitude de ir atrás dos investidores, negociar com eles o retorno à sala, para que nós pudéssemos apresentar o nosso trabalho, enquanto os demais não fizeram. Esse ponto foi apontado pela psicóloga como sendo muito positivo. Afinal de contas, eles estavam escolhendo líderes, a próxima safra de gerentes gerais. Eles precisavam de gente com atitude, de gente que não desiste, de gente que corre atrás, que resolve problemas aparentemente complexos ou difíceis de resolver. E eu fui aprovado naquele banco. Inclusive, daquele banco que eu fui aprovado, uma fase é aprovação, a segunda é designação. Dos aprovados, eu fui o primeiro a ser designado logo depois pelo superintendente. Então eu digo o seguinte: um processo seletivo que tem dinâmica com psicólogos, preste muita atenção no seu
comportamento. Quando eu fui, eu acredito que eu tive sorte nas duas, porque não necessariamente eu me preparei para aquilo. Talvez foi sorte, talvez foi a minha intuição, deu certo. Mas você não precisa ir na sorte, né? Se você está assistindo esse vídeo, você pode pegar isso como uma lição e prestar muita atenção no seu comportamento. É isso que psicólogos vão olhar aí quando fizerem dinâmicas.